Glória a Jesus por tudo. Irmãos, abre nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 24, irmãos. Então Jesus, ele vem, né, irmãos? Ele prepara um povo. Jesus prepara um povo para passar a eternidade com ele, irmãos. E nós somos preparados nesse mundo para passar a eternidade com Jesus no céu, né, irmãos? Na cidade celestial, que é o nosso lugar, irmãos. Nosso lugar não é aqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Éramos desse mundo, fomos escolhidos, separados para viver no reino de Deus. Aqui no versículo 24, Mateus capítulo 13, versículo 24, aqui a parábola do trigo e do joio, irmãos. Diz aqui no versículo 24, propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que quando colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí um pouquinho mais à frente aqui, aí Jesus vai explicar, né, irmãos, essa parábola aos discípulos, no versículo 36, irmãos. Vamos ler aqui também, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegando ao pé deles os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, irmãos, quem tem juízo, né, ele está dizendo, quem tem juízo, que ouça, porque isso vai acontecer, irmãos. Então vai chegar o dia, e nós sempre temos que estar bem cientes disso e lembrando disso todos os dias, que vai chegar o dia em que vai haver uma separação. Vai ser separado o joio do trigo. Vai ser separado os escolhidos dos perdidos. Vai ser separado. Então Jesus, ele vem preparando um povo. Jesus, quando ele veio ao mundo como homem, irmãos, ele poderia, ao invés de vir padecer nesse mundo, ele poderia ter enviado legiões de anjos e destruído com tudo. Acabado com o joio, acabado com o diabo, acabado com lei, acabado com tudo, irmãos. Mas a verdade não é isso. Ele é justo, ele é verdadeiro. Ele veio, pagou o preço, resgatou os escolhidos e estamos aí, irmãos. Estamos no mundo, vivendo no mundo, junto com as pessoas, junto com autoridades deste mundo. O maligno está aí, né, irmãos, agindo bastante, mas nós estamos guardados. Então Jesus se preocupou com cada um de nós. Então podia muito bem ter acabado com o joio. Falou, não, deixa crescer tudo junto, deixa aí, e vai chegar o dia em que vai haver uma separação. Vai chegar um dia que vamos dar fim no joio e o trigo vai resplandecer para sempre. Aqui em Mateus mesmo, um pouquinho mais à frente aí, irmãos, no capítulo 25, aqui Jesus vai falar também como que vai ser no fim dos tempos. Versículo 31, irmãos. Mateus capítulo 25, versículo 31. Diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Desde quando, irmãos? Desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo, Senhor,
Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, nós lutamos a cada dia, para quê? Para naquele dia nós ouvirmos a voz: vinde bendito de meu Pai. Não é, irmãos? Nós esperamos por esse dia. Então, a esperança que nós temos é isso. Tudo que passamos nesse mundo, irmãos, é esperando esse dia. É vivendo cada dia nesse mundo aqui, irmãos, lutando para quê? Para que nesse dia, cada um de nós seja encontrado firme. Porque as aflições desse tempo presente, elas tentam nos derrubar, irmãos. Elas tentam nos afastar para longe de Jesus. E nós temos que ter essa consciência. Não podemos achar, irmãos, que esse céu vai permanecer para sempre. Não podemos pensar que esse ar que nós respiramos vai existir para sempre. Nós não podemos pensar, irmãos, que tudo é eterno. Não é eterno, irmãos. Nada aqui é eterno. Tudo vai passar. É tudo muito bonito, é tudo muito bom, é tudo muito atraente. Mas vai passar. Vai passar. A nossa saúde, quando nós temos saúde, é muito bom ter saúde, não é, irmãos? Mas também é por um curto período de tempo. A saúde vai passar. Ninguém pense que não vai ficar velho, ninguém pense que não vai ficar enfermo, que uma hora vai ficar, irmãos. Uma hora vai ficar. Então a nossa garantia não pode ser nada daquilo que nós apalpamos. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. O mundo material que nós vemos, isso aqui é passageiro. É o espiritual que vale a pena. É o espiritual que é valioso, irmãos. E o espiritual, nós não conseguimos ver com os olhos carnais. Nós conseguimos ver com olhos espirituais. Quando Jesus diz, olha, quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes, ali ele está mostrando o valor que tem cada um dos irmãos. Cada um, o valor que tem. E ele fala, olha, eu estive na prisão. Eu estive enfermo, Irmãos, não é a prisão, a cadeia onde fica os ladrões, não é isso. Não é essa enfermidade, irmãos, que a gente passa, que esse corpo passa, não é isso. As pessoas estão enfermas espiritualmente, as pessoas estão presas em tantas coisas, as pessoas estão doentes, irmãos. Doentes. E realmente tem que ser visitada, tem que ser aconselhada. Nós temos que ouvir os conselhos, irmãos. Nós temos que aconselhar uns aos outros, ouvir os conselhos uns dos outros, nós temos que amar uns aos outros, temos que zelar, temos que cuidar uns dos outros. Porque o diabo é contra nossas vidas, irmãos. Esse mundo inteiro é contra nossas vidas. O mundo quer nos arrastar para o curso do mundo. O mundo tem um curso, e esse curso é maravilhoso, irmãos, o curso do mundo. É como se você estivesse no mar, e a onda, né, irmãos, está te levando, aí você está tranquilo. Nada a favor da onda, é tão bom, né, irmãos? É bom que você vai, ó, tranquilo, sossegado. Ou vai no rumo da correnteza, é muito bom. Vai contra a correnteza e vê o que acontece. É tribulação, irmãos. Você nada contra a correnteza e você vai se cansar, porque você está contra a correnteza. E o cristão é assim. O cristão, ele vai contra o curso do mundo. O cristão, ele vai na contramão de direção, irmãos. O cristão, ele tem uma descida e tem uma subida, ele tem que pegar a subida. Ele depara de frente, direto, ele depara de frente com carreta, com trem, e se choca. E o cristão tem que enfrentar, irmãos. O mundo não, o mundo vai que vai, irmãos. Pro mundo está tudo certo. O cristão não. O cristão ele tem que ter cuidado com o que ele fala, ele tem que ter cuidado com o que ele pensa, o cristão tem que ter cuidado como ele age, o cristão ele tem que ter cuidado o que ele aconselha, o cristão ele tem que tomar cuidado para não negar Jesus. Ele tem que tomar cuidado com tanta coisa, irmãos. Para quê? Para que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. Para que em tudo essa palavra venha se cumprir. Muitos, irmãos, se tem feito joio. Porque, irmãos,
O maligno, ele lançou o pecado. Ele lançou o pecado. E o pecado alcançou toda a humanidade, irmãos, toda a humanidade. A pessoa, às vezes, ela está perdida. Está perdida. Mas aí o Espírito Santo alcança a vida dela e ela se converte. É uma bênção, irmãos. Tem outros que são convertidos e se não toma cuidado, vai se perder junto com o mundo por falta de vigilância. É assim. Então, aquele que está de pé, cuide que não caia. A palavra fala, irmãos, que é melhor você ser frio do que ser morno. Não é, irmãos? E isso é real, irmãos. É mais fácil o frio se salvar do que o morno. Porque o frio, ele sabe que está errado. Ele sabe que está errado, ele sabe que ele precisa ser quente. Ele é frio, mas o morno, ele acha que está bem. E aí, por achar que está bem, ele vai tocando a vida. Vai tocando a vida. Ele não luta contra nada, porque ele acha que está bem com Deus. Ele acha que está agradando a Deus, acha que está seguindo. E na verdade, irmãos, esse aí, a chance de ser condenado com o mundo no último dia é grande. Então nós temos que ter bastante vigilância e estar bem atentos, irmãos. Então, quem tem ouvidos, né, irmãos? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, irmãos. E ele diz todos os dias para cada um de nós. Jesus tem nos falado, irmãos, tem nos aconselhado, Jesus tem nos alertado. E aquele dia, ele vai chegar, irmãos. Vai chegar e não tem jeito. Aqui em João, vamos finalizar aqui em João, capítulo 14, irmãos. E o último dia, irmãos, pode ser quando nós fecharmos os olhos. O último dia. Nós estamos muito bem, estamos com saúde, tudo certo. Irmãos, para bater uma enfermidade repentina e tirar nossa vida, é 2. É muito fácil, viu, irmãos? Muito fácil. Para dar um piripaque aí e perder a memória, perder o juízo, perder a mente, irmãos, é muito fácil. É muito fácil. João capítulo 14, versículo 1. Aqui Jesus está dizendo, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós bem sabemos, irmãos, que Jesus é o caminho. Nós sabemos que Ele é a verdade. Nós sabemos que Ele é a vida. Os discípulos aqui não entenderam isso, mas nós sabemos muito bem. Muito bem. Nós sabemos que Jesus é o caminho para tudo, irmãos. Ele é o caminho que nós precisamos percorrer durante todo o tempo da nossa vida. Nós sabemos que Ele é a verdade que tem que cobrir nossas vidas. Nós sabemos que Ele é a vida que nós temos que ter. Para ter a vida de Jesus, nós temos que abrir mão da nossa. Abrir mão da nossa, irmãos, é necessário. Para quê? Para nós cumprirmos a palavra de fazer aos pequeninos. Para eu fazer aos pequeninos, eu tenho que abrir mão da minha vida. Não tem como eu cuidar da minha vida e ajudar os irmãos. Não tem como, irmãos. Se eu não deixar Jesus cuidar da minha vida, eu vou perder meu tempo cuidando da minha vida, não vou conseguir cuidar da minha vida e automaticamente não cumpro a palavra. Nós não temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que deixar Jesus agir em nossas vidas. Temos que colocar nossas vidas na presença dEle, seguir a sua palavra, irmãos, e nos dedicar, e nos esforçar. Se nós formos esperar, estar bem, para poder fazer algo, irmãos, não vamos fazer nunca. Nunca. Nós temos que lutar constantemente. Temos que entender, irmãos, que cada um dos pequeninos são necessitados. Cada um dos pequeninos. A palavra fala, irmãos, que quando nós estivermos passando por grandes aflições, nós temos que entender que as mesmas aflições se passam com todos os irmãos por todo o mundo. Então, onde estiver homens e mulheres fiéis a Cristo, vai ter tribulação para eles. Então, nós temos que entender isso daí. Não somos só nós que passamos por lutas, por dificuldades. Todos aqueles que servem a Jesus vão passar pelas mesmas coisas. Jesus passou por tudo isso. E Ele seguiu adiante. E nós também temos que seguir, irmãos. Temos que lutar a cada dia. Então ele diz aqui no versículo 6, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo,
que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele vem falar do Espírito da verdade, né, irmãos? Que o mundo não pode receber o Espírito Santo, irmãos, porque não vê, não conhece. Mas nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Então nós sabemos muito bem quem é o Espírito Santo, nós sabemos muito bem quem é Jesus. Nós sabemos muito bem, irmãos, qual é a doutrina de Jesus, a conduta de Jesus, o que ele se agrada, o que ele não se agrada. Nós sabemos qual é o papel do maligno. Irmãos, o maligno, ele é acusador. O maligno, ele é acusador. O maligno, o papel dele é acusar, irmãos. O papel dele é acusar. Não recebam a acusação do maligno, irmãos. Não recebam a acusação do maligno. E sejam firmes naquilo que vocês creem. Batalhem pelo que é verdadeiro e sejam firmes no que é verdadeiro. Jesus é verdade. Quando pessoas vier dizer que você está errado, querer jogar culpa em vocês por qualquer coisa, esteja pronto para dizer, eu não sou culpado, eu não tenho culpa disso, pronto, acabou. E sejam firmes nas atitudes de vocês. E sejam firmes no entendimento. Não deixe que o diabo use pessoas para condenar o cristão. Que o diabo use pessoas para apontar. E sejam firmes na fé, irmãos. Porque o diabo, ele é astuto. O diabo é astuto. O diabo quer macular a nossa consciência, quer macular a nossa fé, irmãos. Quer entrar no nosso coração. Ele quer acabar com a nossa vida. Não podemos. Não podemos nos sentir culpados pelas coisas, irmãos. O mundo é do maligno. As pessoas estão no maligno. Nós temos que estar firmes naquilo que nós cremos. Existe no mundo joio e trigo. Temos que separar isso daí. Existe filhos de Deus, filhos do maligno. A palavra vem mostrando isso daí. Os filhos de Deus são conduzidos por Deus. Os filhos do maligno são conduzidos pelo maligno. O cristão, ele tem obrigação de aconselhar todos aqueles, irmãos, que pediu o conselho. O cristão, ele tem a obrigação de ajudar todo aquele que se achega a ele. De que forma que ele vai ajudar? Como Jesus ensina. Como Jesus ensina. Nada além disso. E pronto, irmãos. E assim nós seguimos adiante. E nós seguimos firmes, de pé, atentos. E naquele dia, nós vamos estar em paz com Deus. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. O problema está no coração, irmãos. O problema do ser humano está no coração. Porque no coração do ser humano há uma batalha. Por quê? Porque a palavra da verdade é semeada no coração. A palavra fala lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Então o coração, ele pode ser de quatro formas. Ele pode ser uma terra boa, que vai produzir fruto. Ele pode ser uma terra com espinho, com pedra e com sujeira. Então, como está o nosso coração? É lá que o Espírito Santo vai operar em nossas vidas e é lá que o maligno também quer operar. Então ele fala, não se turbe o vosso coração. Não tenha medo, siga adiante. Não receba acusação. Eu estou indo preparar morada para vocês. E se eu estou indo preparar morada, eu vou vir buscar vocês. E se ele vai vir buscar, irmãos, é porque tem um povo dele aqui. Ele não prometeria que viria buscar um povo se não tem um povo. E nós temos que fazer parte desse povo. Nós temos que naquele dia, irmãos, ser encontrados de pé. Nós não podemos deixar o diabo fazer a festa em nossas vidas. Nós não somos mais meninos. Nós somos já adultos no entendimento. Nós temos que seguir adiante, rebater o diabo, irmãos. Repreender o diabo, repreender o maligno. Senão qualquer criança usada pelo diabo chega no cristão e acusa o cristão, irmãos. E o cristão começa a chorar. Ai, meu Deus do céu, eu tô... Não é? Não pode não, irmãos. Temos que seguir adiante, temos que ter certeza. Aquele que faz com dúvida, irmãos, peca. Então nós não podemos ter dúvida. Nós temos que estar firmes naquilo que nós cremos, firmes naquilo que falamos, firme naquilo que orientamos, firme naquilo que nós entendemos por certo. Né? Jesus é o caminho, irmãos. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Existe um caminho que conduz para as trevas, existe um engano e existe morte. Jesus é o contrário. Ele é um caminho verdadeiro, é a verdade, é a vida, é o que nós precisamos, é o que o mundo precisa, é o que os nossos familiares que não são convertidos precisam de Jesus. De Jesus. E quando se fala em Jesus, irmão, se fala em entendimento da verdade. Quando se fala em igreja, está se falando em irmãos pequeninos. Cada pequenino é membro e forma um corpo, forma igreja, irmãos. Então não tem como servir a Jesus sem servir aos irmãos. Aquele que fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes, Jesus disse.
Então, não tem como. Eu sirvo a Jesus, mas não quer servir ao irmão? Não vai servir a Jesus nunca. Não é, irmãos? Porque ninguém vai ver Jesus face a face antes daquele dia. Não vai ver, irmãos. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Dá um abraço, irmão, que você vai sentir mesmo a presença do Espírito Santo. Vai sentir a presença do Espírito Santo em qualquer outro lugar? É perigoso, irmãos. É arriscado. É arriscado. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos. Derrame graça a cada dia. Vamos orar, agradecer a Jesus.